Olá pessoal, vamos aqui para mais um comentário de uma questão do quarto simulado do sistema SEV. Iremos agora para o comentário da questão de número 64. Ela apresenta aí uma imagem, né, que mostra justamente algo relacionado às deliberações do Tratado de Versalhes. Então, analisando a imagem aqui, nós temos o quê? A charge apresenta o general francês Foch entregando suas exigências à Alemanha. Exigências essas, né, que fazem parte justamente das deliberações impostas pelo Tratado de Versalhes, que foi de autoria de franceses e ingleses, as nações da Tríplice Entente que se sagraram vitoriosas na Primeira Guerra. A quem? A derrotada Alemanha, que constituía um país da Tríplice Aliança. Então, entregando suas exigências à Alemanha após a vitória da Tríplice Entente. Entre as consequências decorrentes do evento, citado na imagem acima, destaca-se, quando a gente fala sobre as consequências do Tratado de Versalhes, principalmente em relação à Alemanha, a gente tem o quê? Primeiro, nós sabemos que um dos países, o país que mais sofreu com essas deliberações foi a Alemanha. Depois da Primeira Grande Guerra, já a partir de 1919, a Alemanha vai passar por um período aí de intensa crise econômica. E diante dessa crise econômica, né, um clima de desordem e instabilidade vai fazer parte do território da Alemanha. A partir do ano de 1925, aproximadamente, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, a economia da Alemanha vai até se estabilizar. No entanto, a população da Alemanha vai continuar insatisfeita. E boa parte dessa insatisfação é que vai gerar o chamado revanchismo francês, né? Por quê? Porque vai ser ali praticamente uma das causas da ascensão de Hitler ao poder, é esse revanchismo que vai fortalecer as práticas do nacionalismo dentro da Alemanha. Prática essa que foi um fator importante em um período anterior, ali por volta do século XIX, segunda metade do século XIX, final do século XIX, quando houve a unificação, nós sabemos que o nacionalismo tinha sido um fator importante para as lutas pela unificação alemã. E esse nacionalismo, ele vai voltar a ser imbuído na cabeça do alemão. Por quê? Porque o alemão está simplesmente insatisfeito com as deliberações duras desse Tratado de Versalhes. E o Hitler, quando ele reaparece na Alemanha, no segundo contexto de crise, já justamente por volta de 1930, ele vai saber se utilizar muito bem desse sentimento de não aceitação do alemão em relação ao que foi estabelecido pelo tratado. Então, ele vai fortalecer essa prática nacionalista, ele vai fortalecer ainda mais esse revanchismo, que inclusive vai acabar sendo causa também da formação de um segundo conflito de proporções mundiais, que vai ser a Segunda Guerra. Então, diante da questão, nós temos o seguinte: entre as consequências decorrentes do evento, ou seja, das duras sanções do Tratado de Versalhes, destaca-se, letra A, a ocupação e divisão da Alemanha pelos vitoriosos. Isso aconteceu mais depois da Segunda Grande Guerra, né? Depois que a Alemanha foi invadida, né, as nações aliadas, União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos e França, vão passar a se fazer presente no território da Alemanha, dividindo a Alemanha em 4 zonas. Essa divisão ela se manteria até o momento que fossem realizadas eleições na região, onde essas potências assumiriam a responsabilidade de entregar o governo para um alemão escolhido pelo povo. Só que a gente vai ver que mais na frente a própria União Soviética não vai aceitar, e isso vai acabar determinando a divisão da Alemanha na Alemanha capitalista ocidental, República Federativa da Alemanha, e a Alemanha Socialista Oriental, República Democrática da Alemanha. Mas isso ainda é uma consequência dos efeitos provocados pela Segunda Grande Guerra. Então a letra A falsa, a letra B, ressurgimento do sentimento nacionalista, ressurgimento do revanchismo alemão em relação às duras sanções do Tratado de Versalhes entre os germanos. Então, letra B é a resposta correta da questão 64. A letra C
Diz o seguinte, meu caro aluno seviano, processo de descolonização pós Segunda Guerra, lembra a conferência de Bandung, não tem nada a ver com o contexto da charge, com o contexto da questão, que é um contexto ali do chamado período entre guerras. Então a letra C, falsa. D, colapso democrático e ascensão nazista no Putsch de Munique. O Putsch de Munique foi nada mais, nada menos, aconteceu por volta de 1923, foi uma tentativa do Hitler de tomar o poder através de um golpe, mas aí esse golpe acabou se sagrando fracassado. Eu costumo dizer para os meus alunos, o pessoal lá na Alemanha ficou putsch com o Hitler e acabou prendendo o Hitler. A ascensão de Hitler ao poder ela só acontece de fato a partir de 1933, depois dele já ter perdido as eleições para o presidente eleito von Hindenburg. E aí ele é convidado pelo presidente eleito a assumir uma posição de chanceler. A partir dali começa ali a ascensão do nazismo, beleza? Principalmente essa ascensão ligada tanto ao revanchismo pelas deliberações do Tratado de Versalhes, como também aos efeitos negativos da crise de 29 dos Estados Unidos. Então, letra D falsa é alteração das concepções de fronteira e a redefinição da geopolítica europeia. Esse surgimento dessas novas fronteiras que vão acabar estabelecendo a divisão de antigas etnias na Europa, isso vai ser um fator importante para a formação da Segunda Grande Guerra, mas não está ligado ao contexto de ascensão do nazismo. Então, letra E errada, a resposta correta, letra B, de bom aluno serve.